Glória a Deus. Vamos nesse momento compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, e é motivo de muita alegria estarmos aqui nessa responsabilidade. Eu queria compartilhar um texto dentro daquilo que a gente tem conversado ao longo do mês. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nós estamos avançando, caminhando em direção ao final da carta. O pastor Carlos pela manhã pregou no capítulo 8, eu prego agora no capítulo 10, até o final do mês, na semana que vem, na conferência, nós vamos concluir e vamos fazer ainda uma revisão geral. Vamos ter um último dia que nós vamos pregar a carta inteira de uma vez só, mas deixa para frente, não vou revelar essa surpresa ainda não. Mas nesse momento então nós vamos compartilhar o capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Queria que você abrisse sua Bíblia, o slide está pronto. Eu não vou ler o capítulo 10 todo para a gente ganhar tempo. Eu vou destacar apenas essa primeira parte do slide, o versículo 3 e o versículo 4, para a gente ler aqui e destacar como base para a nossa pregação. Versículos 3 e 4, eu leio, os irmãos acompanhem por favor. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, diante do Senhor estamos aqui rogando as tuas bênçãos espirituais e a tua presença sobre nós, para que possamos hoje ter um encontro com a tua palavra e possamos ser cheios do teu Espírito nessa noite, ter um encontro com a tua glória, um encontro que nos transforma, que nos capacita, que nos impulsiona a avançar em direção ao reino, um encontro que nos santifica, que nos aperfeiçoa. Portanto, Senhor, toda distração contrária à pregação da tua palavra seja impedida pelo nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa agora falar aos nossos corações, apesar das nossas limitações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O tema desse sermão, querido, o título que eu posso dar, vendo esse capítulo 10 por inteiro, é a força do cristão na defesa do Evangelho. Aí você pode pensar assim, eu talvez não esteja lutando para defender o Evangelho, eu estou lutando para defender a minha vida. Querido, a sua vida, você é uma pessoa que porta o Evangelho, você é portador do Evangelho. Inevitavelmente você deve ser e precisa ser um defensor do Evangelho. Como você vive? Você vive de acordo com o Evangelho, você vive em obediência ao Evangelho, e por viver em obediência ao Evangelho, as tentações do mundo e as opressões malignas e as ações contrárias do mundo que é opositor a Deus e ao Evangelho, inevitavelmente eles estão o tempo inteiro te cercando, e você também inevitavelmente precisa se defender, defendendo o Evangelho. E aqui nós vemos então Paulo no contexto da carta. Nós já sabemos, Paulo ele está lidando com a igreja depois de várias cartas. Ele enviou 4 cartas. Essa segunda carta aqui, para nós, na Bíblia é a segunda carta, mas para o contexto de que a gente tem informações, é a 4ª carta que Paulo então escreve aos Coríntios. E ele escreve então uma primeira carta que não ficou preservada para nós, e é mencionada na segunda carta, que para nós é a primeira carta. E depois ele escreve uma terceira carta, e essa carta também não ficou preservada para nós, uma carta muito severa. E depois dessa carta, essa carta parece que faz efeito, porque na segunda carta que estamos estudando, nós vemos boas notícias. O pastor Lucas, inclusive, teve a oportunidade de trazer essas boas notícias da segunda carta de Paulo aqui, no capítulo 7. E Tito estava envolvido nesse movimento de levar notícias para Paulo, e as notícias chegaram boas, mas a igreja de Corinto estava ainda com focos de oposição, focos fomentados por falsos profetas, que se trajavam muito bem. Todos olhavam para eles e falavam, esse é um verdadeiro cristão. Eles falavam muito bem. Eles falavam talvez como Arão falava, não como Moisés falava. Mas, apesar disso, fazendo a comparação, Moisés é quem era a liderança. E eles falavam muito bem, e eles tinham aquele comportamento religioso, e dava glória a Deus e aleluia para o nosso contexto atual. E ensinavam coisas erradas, e algumas pessoas estavam acreditando naquilo ali, porque não checavam
aquilo que Paulo estava ensinando. E Paulo então estava sendo acusado de várias coisas. Paulo estava sendo acusado de ser uma pessoa inconstante, que ora faz uma coisa, ora faz outra. Paulo estava sendo acusado de ser hipócrita, que nas suas cartas ele era duro. E inclusive a terceira carta que eu mencionei, uma carta severa, e ao mesmo tempo que ele era duro, quando chegava na presença deles, ele amansava. E então, como é que é isso? Esse cara é duas caras? Como é que é isso? E aí havia então tentativas de pegar, né, falsas informações ali, meias verdades, para tentar caracterizar Paulo como um falso profeta. E na verdade Paulo estava combatendo os verdadeiros falsos profetas. E eu já me identifico como pastor, nós temos aqui líderes da igreja e pastores, nós estamos o tempo inteiro em luta para combater também os falsos profetas. E esses falsos profetas, inevitavelmente, vão nos chamar de falsos profetas. Vão ter discursos religiosos, fazerem orações maravilhosas, com até sinais e maravilhas, se fosse o caso, com mágicas, com encantamentos, mas vão tentar dizer que quem prega a palavra é falso profeta. Então nós como pregadores sabemos disso. Nós como líderes, não apenas os pastores, pregadores, nós como líderes em geral da igreja sabemos e percebemos que eles se infiltram em nosso meio e tentam então nos desautorizar. Só que aqui Paulo já deixa claro que as armas que Paulo usa são armas espirituais. E não existem argumentos humanos quando se há uma batalha travada com as armas certas, as armas espirituais. E é isso que a gente vê aqui. E podemos então dividir esse capítulo 10 em três partes importantes, três partes interessantes para nós aqui. Primeira parte vai do verso 1 ao verso 8. Pode passar, irmão, vai lá para o ponto 1 do slide, por favor. Já está os três, né? Então ótimo. No primeiro ponto que você está vendo aí no alto da tela, é a defesa da autoridade apostólica de Paulo, verso 1 ao verso 8. E você fala assim, poxa, ele vai defender essa autoridade. E o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque quando ele defende a sua autoridade, ele está defendendo a autoridade do evangelho. Não existe autoridade no homem. Não existe. Você como pai, você como mãe, você é autoridade sobre seu filho no Senhor. O próprio Paulo escreve isso em Efésios. Sem exercer a autoridade no Senhor não há autoridade. Eu como pastor pregando, falando, ensinando, cada líder aqui da igreja em suas áreas, só tem autoridade se for no Senhor, se for portando a palavra de Deus e transmitindo a palavra de Deus. Se não for pela palavra de Deus, não há autoridade. A autoridade vem do evangelho. Vem da sua palavra, a palavra do Senhor. Então quando Paulo defende a sua autoridade, ele está defendendo na verdade a autoridade da palavra de Deus que ele professa, ensina e prega. Então veja, no verso 1, Paulo, eu não vou poder ler com detalhes, o nosso tempo não permite, mas eu já vou aqui comentando com os irmãos, e acompanhe na sua Bíblia no verso 1. Paulo ele começa o capítulo fazendo um apelo aos coríntios, e ele diz assim, pela mansidão e pela bondade de Cristo. Ele vai usar um tom de humildade, porque o objetivo dele aqui não é assustar os coríntios, não é forçá-los, mas é convencê-los pelo amor, persuadi-los pelo amor de Cristo, pela bondade de Cristo. Ele faz um apelo utilizando-se não de força humana, mas utilizando-se do caráter manso e a bondade de Cristo. E mais à frente ele reconhece que no verso 2, ele reconhece que alguns o acusam de ser humilde quando está presente entre eles, mas corajoso quando está ausente. Se faz de humilde na presença, quase que como um covarde, é isso que está sendo dito, e incoerente, e um cara valente quando está escrevendo as suas cartas. Essa é a acusação. E ele até admite que há essa diferença de comportamento. Pelo texto a gente percebe que ele até admite, mas há um porquê disso, há um porquê que ele tem essa opção, e o porquê é simples, porque quando ele escreve a sua carta, ele consegue, de certa forma, por ser uma carta e a distância, escrever com calma, com tempo, pensando nas palavras. Mas quando a gente está face a face, às vezes num embate, a gente às vezes perde a cabeça, às vezes a gente fala o que não deve, a gente faz o que não devia, e dependendo da situação, a pessoa vai até as últimas consequências, enfia até a mão, né, na cara do outro irmão, se for o caso. Então Paulo, ele não é incoerente, ele é sábio. Ele procura ser coerente com algo maior, que é não
machucar os coríntios, pelo contrário, convencê-los na palavra, e não haver embates que levem à ruptura total, porque nós como os cristãos, nós somos preparados para a batalha, sim, e para embates, e no sentido de argumentação acerca do Evangelho, mas nós não temos autorização para irmos às últimas consequências com o nosso irmão. E Paulo tinha consciência disso. Então, daquilo que ele era acusado, havia sim uma estratégia para que não houvesse um excesso e assim, consequentemente, um pecado. O teólogo John Gill aqui, ele diz o seguinte, que Paulo, ele era inconstante, melhor dizendo, ele não era inconstante nem hipócrita, mas ele agia com prudência e sabedoria. Ele não queria usar da severidade se ele pudesse evitar. Ele preferia que eles se corrigissem do que ele mesmo ter que fazê-lo. Essa é a ideia. E aí mais à frente, no verso 3, o apóstolo Paulo vai também discorrendo ali o seu argumento, e ele vai dizer aquilo que a gente leu agora há pouco. Ele não age segundo os padrões humanos. Então não adianta você e eu, a gente tentar avaliar determinado pastor, determinado líder, determinado profeta segundo padrões humanos, porque quem porta o evangelho não age segundo padrões humanos. Quando você pensa que o caminho é para a direita, de repente o líder vai apontar para outra direção, porque o Senhor Deus tem falado, e os líderes têm buscado ser obedientes, e Paulo também. Então os que eram contrários a Paulo, os que tentavam enfraquecer a sua autoridade, eles tentavam se valer. Poxa, a hora ele fala que vai para a direita, a hora ele fala que vai para a esquerda, a hora ele fala que vai para frente, a hora ele fala que vai para trás. Queridos, quem fala que vai para a direita, esquerda, para frente, para trás é Deus. O vento do Espírito sopra, e o servo de Deus e o líder obedece, seja qual for a direção. E Paulo vivia dessa forma, não segundo os padrões humanos, mas segundo os padrões divinos. Queridos, será que somos capazes hoje de nos avaliarmos, de nos relacionarmos segundo os padrões divinos? É claro que sim, baseados no Evangelho. Mas quando nos esquecemos do Evangelho e queremos então dar as nossas opiniões, eu não gosto desse, eu gosto daquele, nós então caímos no erro, e o erro é usar padrões humanos. E Paulo continua dizendo nesse verso, embora viva na carne, não luta segundo a carne. É isso que ele está dizendo. Nós estamos vivendo num mundo material ainda, nós temos o nosso corpo aqui físico, estamos vivendo na criação, mas é uma criação decaída, uma criação pecaminosa, contaminada pelo pecado. E como vamos nos valer dos padrões dessa criação pecaminosa, caída, corrompida? Não, temos que nos valer dos padrões que foram revelados em Jesus e no seu Evangelho. Paulo não dependia de armas carnais, ele contava com armas espirituais, ele não confiava na sabedoria humana, nem na eloquência ou na autoridade civil ou eclesiástica, mas no poder de Deus. Então quando perguntavam de onde vem ele, que autoridade é essa? A autoridade dele veio de Deus e daquilo que ele professava como evangelho, que era confirmado naquilo que se tinha de escritura para eles no tempo dele, e que para nós hoje é o cânon completo, a palavra de Deus, a Bíblia. E mais à frente no verso 4, Paulo vai declarando que as armas da sua guerra então não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ali no contexto em que ele estava inserido, ele não olhava para os seus opositores, mas como opositores humanos. Eram homens, eram carnais, estavam segundo os padrões do mundo, mas estavam a serviço do diabo. Estavam a serviço das hostes espirituais contrárias a Deus e ao Evangelho. Estavam ao serviço do mundo que é hostil ao Evangelho e contrário ao Evangelho. E eu já aqui me aproveito para perguntar e dizer, meu irmão, onde você está nessa batalha? Você está segundo os padrões do mundo e se colocando agora como opositor ao Evangelho? Se valendo de artimanhas que não se sustentam? Ou você está devidamente conectado ao Evangelho e lutando com armas espirituais? Paulo deixa claro isso, e é por isso que ele reconquistou os coríntios, é por isso que ele reconquistou o controle da igreja, porque ele não estava usando armas carnais, armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, armas espirituais.
Ele mostra então, João Calvino vai dizer que Paulo mostra que as armas espirituais são mais eficazes do que as armas carnais, porque as armas carnais não são, elas são usadas para ferir o corpo e matar o homem, mas as armas espirituais são usadas para destruir fortalezas do diabo e libertar o homem. Ainda que, e ele fala isso na sua carta, em versos anteriores, ainda que ele morra, ainda que e ele até prefere, ele anseia pela morte, ele fala no começo da carta, para o dia que ele vai encontrar com o Senhor, ainda que ele morra, ainda que ele então se encontre com o Senhor, ele está no lucro, porque o objetivo dele é estar com o Senhor. E nós então não devemos temer oposições humanas, são só homens, mas nós temos o poder de Deus nas nossas mãos. Paulo continua desenvolvendo o seu argumento nessa defesa da sua autoridade, que na verdade é a defesa do Evangelho, e nos ensina a nos colocarmos também em defesa do Evangelho, porque quando você, irmão, eventualmente aborda outro irmão para ajudá-lo na palavra a se corrigir, o irmão está dotado de autoridade da palavra de Deus, e talvez aquele irmão não compreenda e te devolva com uma resposta carnal, com uma arma carnal contra você. Paulo aqui nos ensina que nós não devemos, como defensores do Evangelho e defensores daquilo que Jesus nos ensinou a viver, Paulo nos ensina que nós não devemos retroceder, nós devemos avançar. E ele explica que o seu alvo, no verso 5, é destruir os argumentos e as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muitos argumentos são levantados quando pessoas se opõem ao Evangelho, quando se opõem a líderes ou se opõem uns aos outros, a irmão contra irmão. Muitos argumentos, muitos raciocínios, alguns grandes raciocínios filosóficos que você fica assim, caramba, impressionante, outros nem tanto, e muitos pensamentos são levantados porque eu tenho aqui confirmação disso, confirmação daquilo, e de repente Paulo deixa claro, o meu alvo, Paulo, é destruir esses argumentos, estas pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quando esses argumentos e estas pretensões se levantam em nosso meio, na igreja, na casa do Senhor, seja onde for, na sua vida, eles se levantam para impedir que você continue crescendo no conhecimento de Deus e impedir que você também cumpra a sua vocação de tornar Deus conhecido. Você como um pregador, um missionário, aquele que leva o Evangelho, você como igreja, como aquela que cumpre a sua missão. E o objetivo de Paulo então é que todo argumento, todo pensamento desse tipo seja destruído, e tudo que se for ousado a pensar, que seja levado cativo à obediência de Deus. Que os nossos pensamentos sejam totalmente governados pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, que sejamos tomados e presos e amarrados, que dos nossos pensamentos e raciocínios, não confiemos neles, mas confiemos naquilo que o Espírito Santo pode fazer através dos pensamentos e dos raciocínios. Porque aqui já foi dito hoje, na palavra de Deus, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Somos homens, seres humanos dotados de capacidades, mas sem Deus, apesar das nossas capacidades, nada podemos fazer. Mas quando estamos totalmente cativos ao Senhor, dedicados à obediência de Cristo, aí nós podemos todas as coisas. Aí podemos dizer, como outros textos, somos mais do que vencedores. Isso significa que ele quer demolir as falsas doutrinas, as falsas acusações que os falsos apóstolos propagam. Ele quer submeter todo o pensamento à autoridade de Jesus e do seu Evangelho. No verso 6, Paulo ele vai fazer agora uma linguagem um pouco forte para mostrar que ele não tolera a rebeldia e a resistência à sua pregação, à sua mensagem. Por quê? Porque ele é vaidoso, porque ele ficou tristinho, doidinho, porque não gostaram do que ele falou? Não, porque ele estava proclamando o Evangelho. E nós devemos ser defensores do Evangelho. Nós não devemos ser defensores. Veja bem, eu estou aqui pregando, de repente o irmão não gosta do que eu falei. Eu entendo, se eu falei da carne do homem, não goste mesmo não receba o que eu falo. Agora, se é de Deus, não só receba, como deve ser defendido.
se é do evangelho, não só receba, como deve ser propagado. Então Paulo, ele usa uma palavra dura, e eu faço questão de ler esse verso, porque ele é bem interessante, e às vezes nos assusta. Ele disse assim no verso 6: e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Parece que Paulo quer assustar, parece. Você lê a primeira vez e fala: gente, Paulo está querendo dar um susto no pessoal aí, deixar o pessoal com tanto medo que vai obedecer pelo medo. Mas não é bem isso não. Ele não se baseia na sua própria força, mas na autoridade que ele recebeu de quem, gente? De Deus. Se ele confiasse na sua força, ele seria um tirano, falando isso. Mas ele tem a autoridade que vem de Deus, e o que ele professa e vive e transmite é o evangelho. Ele também não age por vingança pessoal de alguém, um ou outro ali que atrapalhou o seu caminho. Não é vingança pessoal, pelo contrário, mas é por zelo, amor, cuidado, proteção, defensor da glória de Deus. É zelo pela glória de Deus. Nós como igreja devemos não só buscarmos a glória de Deus, buscarmos praticar a santidade, mas devemos defender a glória de Deus. Devemos buscar e apoiar e propagar e proclamar e defender quando algo se levanta e que assim afronta a glória de Deus. Tudo que fazemos aqui na igreja, em qualquer outro lugar, é para o louvor da glória de Deus. Você foi chamado e criado para viver uma vida de louvor à glória de Deus. Antes de qualquer motivo que você possa ter para tomar uma decisão, seja para fazer um curso, uma faculdade, uma profissão, seja lá a direção que Deus vai te dar, ou até um casamento, qualquer escolha desse tipo, antes de qualquer momento desse, de decisão, está a motivação da glória de Deus. Você vai fazer o curso para quê? Você vai fazer o concurso para quê? Vai glorificar a Deus com isso? Devemos ser os primeiros a defender a glória de Deus. E o evangelho é o poder para salvar os pecadores, salvar aquele que crê. E ele manifesta a glória de Deus. Paulo não estava mesmo querendo assustar ninguém. Ele estava querendo defender a glória de Deus. E ao mesmo tempo, não era vingança, não era nada pessoal, porque ele já tinha dito aqui, ele já tinha entendido aqui, nós aqui entendemos junto, que ele não estava lutando uma guerra carnal, mas uma guerra espiritual. Então o caso dele não era pessoal, não era contra nenhuma pessoa A, B ou C. O caso dele é o evangelho, a glória de Deus. E veja, quando ele faz essa afirmação dura, que ele tinha então poder para isso, né, para disciplinar, ele está querendo não punir, avisando: eu posso punir, mas eu não quero punir. Ele está expressando igualmente o caráter de Deus. Deus tem poder para punir, mas ele é longânimo e retém a sua punição. E nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e nós devemos ser gratos a Deus todos os dias. E Paulo da mesma forma expressa o mesmo caráter divino. Ali tenta trabalhar na mesma linha, no mesmo pensamento, em que o evangelho apresenta essa noção de Deus como juiz justo, santo, que pune o pecador, mas também que é longânimo, tardio em irar-se. E Paulo então, ele não queria mesmo punir, ele estava avisando: eu posso fazer, não quero fazer, sejam restaurados, retornem ao caminho certo. E ele foi enérgico na sua carta anterior, foi severo. E ele ainda nessa carta, nesse ponto aqui, também está sendo um pouco mais forte nas suas declarações para restauração. Porque o objetivo de Paulo com a igreja de Corinto, porque são irmãos em Cristo, e nós aqui somos a igreja do Senhor também. Quando nós nos confrontamos no evangelho, não é para a nossa destruição e punição, mas é para a nossa restauração. A disciplina que é aplicada na igreja, baseada na escritura, ela visa a restauração. O irmão que está no caminho de morte e retrocede agora e volta, e seja direcionado para o caminho da vida, para a restauração. Mas sim, queridos, quando tudo terminar, quem permanecer no caminho de morte será punido, e isso será justo, porque Deus é santo e justo. Mas veja, Paulo aqui está avisando: eu posso fazer, mas não quero fazer.
Ele não busca destruir, mas edificar os coríntios. Ele não quer humilhar eles, mas honrá-los quando forem restaurados. Ele não quer afastá-los, mas aproximá-los do evangelho, daquilo que ele prega e vive. Paulo continua dizendo no verso 7 que eles observam apenas as aparências das coisas. Ele estava dizendo: vocês estão caindo no conto, no encantamento dos falsos profetas, porque vocês estão observando apenas aparências. Paulo ele vai reprovar o fato dos coríntios não serem atentos ao conteúdo. Eles estavam sendo fúteis, superficiais e carnais no seu julgamento. E nós, como igreja, não podemos cair nesse erro de apoiar pessoas não pelo conteúdo, que é o evangelho, mas pela aparência. Devemos nos apoiar norteados, permeados pelo evangelho. Então ele diz que essas aparências são terríveis, problemáticas, isso não ajuda. E ele, inclusive o termo aqui é prosopon, traduzido como aparência ou face, significando aqui a impressão clara de alguém, que alguém causa nos outros, uma impressão. Eles estavam sendo convencidos por impressões que alguém passava para o outro, e não pelo conteúdo. No verso 7 ainda, ele vai dizer assim: se alguém está convencido de que pertence a Cristo, então deveria considerar que Paulo também pertence a Cristo. Ele estava dizendo assim: olha, vocês não são cristãos, vocês não estão convencidos que servem a Deus, então vocês devem identificar, ser capazes de identificar que o que eu prego é o evangelho, e o que os outros encantadores estão fazendo é aparência, impressões, mas não é o evangelho. Ele argumenta com eles a partir da sua própria experiência e profissão de fé. Se eles eram de Cristo, como certamente eram, eles deveriam considerar que ele também era de Cristo, e pois ele tinha as mesmas evidências. E avançando, queridos, ele poderia se orgulhar ainda mais da autoridade que o Senhor lhe deu, mas que ele não se envergonhava disso, pois essa autoridade é para edificar os coríntios e não para destruí-los. Paulo não queria parecer, e ele fala isso, que estava ameaçando, amedrontando com suas cartas. Não quero parecer, verso 8, se eu não me engano, deixa eu colocar aqui, verso 8, verso 9, ele diz assim: não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Ele fala isso e deixa claro isso. Ele sabe que tem dureza naquilo que ele está colocando, é duro, é pesado, é forte, mas ele disse: não estou querendo amedrontá-los. Ele está querendo restaurar os coríntios. João Calvino vai dizer que era um sinal de modéstia, o que ele estava dizendo, que ele se colocasse no número daqueles a quem ele se destacava grandemente. Ao mesmo tempo, ele não se esconde, ele não esconde a sua excelência, mas ele afirma com confiança, pois era necessário para a edificação dos coríntios. Quero dizer que ele se coloca em pé de igualdade com os irmãos, mas ao mesmo tempo ele se destaca porque ele tem papel de liderança, e ele, mesmo sendo humilde, se destaca no que tange a sua autoridade, e ele então deixa claro: não quero amedrontá-los, o objetivo é restauração. Esse é o primeiro ponto. Então ele defende o seu apostolado. Isso nos ensina também a nós, aprendemos a defender o evangelho e respeitar aqueles que professam o evangelho. Veja, o segundo ponto, a preparação para a visita de Paulo a Corinto. É rapidinho, do 9 ao 10, ele muda o assunto ali rapidamente, mas tem tudo a ver com a sua argumentação. Ele então diz que não quer parecer que está tentando amedrontar, como eu falei, mas ele reconhece que alguns dizem que as suas cartas são duras e fortes, mas a sua presença diante deles, ela é mansa, ela é fraca. Então ele está dizendo assim, ele reconhece que ele tem essa dificuldade entre as cartas e a sua atuação presencial, mas isso é uma estratégia. Mas ele nega então que isso é fraqueza da parte dele, e ele reforça isso. E ele, no verso 10 e no verso 11, ele diz que os coríntios devem pensar que ele será tão ousado em obras como é em palavras. Ele deve entender que os seus detratores tem que entender que ele tem estratégias, mas tem coragem e condições de ser ousado na frente. Mas ele estava fazendo isso para
preservar e restauração. Ele diz que eles não deviam subestimar a sua autoridade ou a sua coragem, porque se ele precisasse, ele ia usar. E ele disse que agiria com consistência e firmeza quando estiver presente entre eles. Então aquilo que ele foi acusado de que ele ficava manso na presença deles não era verdade. Ele estava usando uma estratégia, mas ele avisou: se eu precisar eu vou usar. A gente precisa entender que há momentos que nós como líderes e outros, e você também talvez tenha que fazer uso de uma autoridade um pouco mais enérgica, para o benefício do corpo de Cristo, para o benefício do teu irmão, para o benefício da glória de Deus, para a defesa do Evangelho. E o terceiro ponto, pode passar? Ele vai fazer uma crítica final aos falsos apóstolos. Depois de se defender, depois de mostrar-lhe os seus planos para estar com eles, dizendo que ia exercer autoridade entre eles, agora ele diz, ele argumenta e faz críticas aos falsos apóstolos. Paulo ele diz que não tem a pretensão de se igualar ou se comparar com aqueles que se recomendam a si mesmos. Ele disse o seguinte: esses homens, esses falsos profetas, eles se auto-recomendam. E ele não vai fazer isso, ele não vai se auto-recomendar. Não à toa, lá no começo da carta, que é a nossa divisa do mês, ele vai dizer que a carta de recomendação que ele tem, ele não precisa da carta de recomendação, a carta de recomendação que ele tem são os próprios coríntios, que ele foi o fundador da igreja. E ele vai dizer: vocês então são cartas vivas, que é a nossa divisa. Não está aqui, mas depois a gente pode lembrar. Somos cartas vivas, e Coríntios, então, para ele, eram a carta de recomendação. Não preciso provar para vocês quem eu sou. Vocês são fruto do meu trabalho. Onde já se viu? É isso que ele está falando. E aí, então, os falsos profetas que tinham se infiltrado na igreja tentavam desacreditar o ministério dele, e eles desacreditavam também se vangloriando de que as suas credenciais, habilidades, realizações, seus encantamentos, as suas aparências, as suas vestimentas de religiosos, seu discurso religioso, eles se valiam disso, mas não tinham o verdadeiro selo do apostolado, que é o que, querido? O sofrimento por amor a Cristo. Nós somos uma igreja pós-apostólica, obviamente, vivemos, mas nós temos as marcas apostólicas até hoje. Nós somos a igreja que continua vivendo, pregando o Evangelho, proclamando a glória de Deus e sofrendo por amor a Cristo. Você foi chamado para isso. Na conferência, no próximo final de semana, nós vamos trabalhar isso. Igreja perseguida, perseguidos, mas não abandonados. Nós vamos deixar claro que há uma oposição e uma perseguição, mas o Senhor não nos abandona. E uma das marcas de que nós, igreja, somos apostólicos e temos continuado os ensinos dos apóstolos é que nós sofremos por Cristo. E sofremos para defender esse Evangelho, para professá-lo, para vivê-lo, para praticá-lo, para preservá-lo para outras gerações. O sofrimento, segundo Paulo, aqui, ele é um dos argumentos principais e o seu credenciamento final como apóstolo diante daquela igreja. E Paulo então ele diz que isso é agir quando esses homens tentam se vangloriar de habilidades e não são bíblicos ao ponto de estarem dispostos a sofrer pelo Senhor. Ele diz que isso é não ter entendimento, é agir sem entendimento, porque não tinham entendimento mesmo, não estavam dispostos a viver o Evangelho, nem compreendê-lo, e nem foram alcançados e transformados, eram realmente ímpios no meio dos cristãos. E sempre haverá esses falsos profetas em nossos lugares e meios de reunião, e nós temos que estar atentos para continuar preservando o Evangelho à glória de Deus. E veja, Paulo vai dizer que isso é uma forma de orgulho, vaidade, que ignora o padrão de Deus. Paulo falou que não pratica e não faz as coisas segundo o padrão humano, mas segundo o padrão de Deus, divino. Paulo ele sabe que a sua autoridade e o seu poder ele não vem de qualquer outro lugar, vem de Deus, apenas de Deus, e não vem nem dele mesmo. E ele também mostra que ele tem uma medida diferente para avaliar o seu ministério. Isso é muito importante aqui. Que não é a aparência externa, mas sim a realidade espiritual. Nós, queridos, às vezes, quando estamos distraídos, nós começamos a olhar para as aparências externas e achar que está em pecado, esse aí não sei não parece que serve a Deus, não sei o que, começa aquela fofocada, e a gente começa a cair nessa falácia, quando na verdade Paulo deixa claro que o que importa é o conteúdo e a realidade espiritual das coisas. Quando olhamos aqui, eu estou olhando aqui essa multidão aqui à minha frente, e aqui eu olho de maneira geral a aparência, mas o que importa para nós é julgar as coisas segundo o padrão de Deus.
Quando nos evangelhos nós aprendemos que não deveríamos julgar, é não julgar segundo o padrão humano, que é baseado em aparências e mérito, mas julgar sim segundo Deus, julgar segundo a realidade espiritual das coisas. E Paulo deixa claro para a igreja: não me julguem pela minha aparência. E ele falou no começo da carta que ele estava cansado, corpo com as marcas do sofrimento no seu corpo, e isso revelava Cristo. Então julgue pela realidade espiritual. Quem olha para um corpo machucado, olha e fala assim: não funciona, não presta mais. Mas quando você olha com um olhar espiritual, você diz: ele revela Cristo no seu sofrimento, esse é verdadeiramente um servo de Deus. E Paulo continua dizendo do verso 13 ao verso 15, que ele não se gloria além do limite adequado, mas conforme a medida que Deus lhe deu. Ou seja, não estou extrapolando ao ponto de ser arrogante, é isso que ele está dizendo, mas não vou me furtar de falar a verdade. Às vezes a gente tem pessoas aí se fazendo de humildes, se fazendo, não, por quê? Não, que isso? Na verdade Paulo falava o que tinha que ser dito para defender o evangelho, e ele não estava passando do limite daquilo que a gente entende que é humildade. Paulo mostra que ele não era ambicioso nem invejoso, mas estava contente com a sua própria porção, com aquilo que ele recebeu de Deus para vivenciar e praticar e obedecer. E ele não se intrometeria nos trabalhos dos outros, mas se limitava aos seus próprios. Ele não se excedia com a sua glória, mas se conformava com a medida que Deus lhe deu. No verso 14 ao 16, Paulo vai explicar: o seu limite é chegar até os coríntios com o evangelho de Cristo. Pronto. Qual é o nosso limite? Proclamar o evangelho. O que passar disso é carnalidade, é procedência maligna. Ele diz que não está indo longe demais no seu orgulho, pois ele foi o primeiro a pregar o evangelho aos coríntios. Ou seja, eu não estou passando das minhas atribuições, porque eu fui fundador dessa igreja com vocês, eu proclamei o evangelho, eu que fui o primeiro a chegar aqui nessa localidade e formar essa comunidade no poder de Deus. Então é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo assim: coríntios, respeitem aqueles que trabalharam entre vocês, respeitem aqueles que desde o começo estavam com vocês. Agora vocês vão acreditar em qualquer conversa fiada e vão abandonar aquele que participou do início? Ele diz que a sua esperança é que à medida que cresça a fé dos coríntios, ele possa ampliar o seu ministério entre eles e além deles. O objetivo de Paulo era continuar avançando com o reino de Deus na igreja de Coríntios. E Paulo ele vai citar nos versos 17 e 18, que é o final do capítulo, uma passagem do Antigo Testamento para ilustrar o seu princípio, o entendimento que ele tem do que é glória. Ele diz assim, ele cita assim: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele diz que não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Isso significa, queridos, que ele quer ensinar para os coríntios que a verdadeira glória não vem dos homens, mas de Deus, e que o verdadeiro critério de aprovação não é o autoelogio, como acontecia com os falsos profetas, mas o testemunho que vem do próprio Deus, com frutos perceptíveis de trabalho. Ele mostra que não buscava a sua glória, mas a glória de Deus. Ele não baseava no seu próprio testemunho, mas no testemunho de Deus. Ele não se comparava com os outros, mas com a palavra de Deus. Expliquei o capítulo todo de maneira geral. O que podemos aprender com isso? Lições que podemos tirar aqui. 5 breves lições. Primeira lição, pode passar, irmão, lá para a parte das aplicações. Primeira lição: reconheça a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Eu pergunto para você, meu querido irmão, você tem se submetido à vontade de Cristo? Você tem obedecido à palavra de Cristo? Você tem honrado o nome de Cristo? Mesmo que para isso você tenha que aceitar se relacionar com aquela pessoa que você olha pela aparência e acha que ela não é teu irmão, mas ela é. Você tem se submetido à autoridade de Deus? Você olha para a cara daquele irmão e fala: meu Deus do céu, por que esse irmão, isso aqui não é irmão não, isso aqui deve ser primo, isso aqui era para estar em outro lugar. Não, meu irmão, você tem que se submeter à autoridade de Cristo. Ele morreu por mim, por você e por aquele irmão que você está com dificuldade. É preciso se submeter ao evangelho de Cristo. E eu até trago aqui uma ilustração rápida para a gente pensar melhor. Um jovem cristão, hoje é o dia do jovem batista, um jovem cristão
que estava prestes a entrar para a faculdade, ansioso para conhecer novas pessoas, novas ideias. Então ele tinha sido criado em uma família cristã, beleza, tudo maravilhoso, tinha frequentado a igreja desde criança. Ele achava que tinha uma fé sólida. Até vimos aqui no batismo, né, pessoas que foram evangelizadas e criadas no evangelho desde criança. Então ele tinha frequentado a igreja desde criança. Ele achava que estava com a fé sólida e que estava preparado para enfrentar os desafios do mundo acadêmico, da universidade, que hoje temos convicção de que, por mais que se faça ciência lá e necessário para aprendizado e para o desenvolvimento das profissões, é um ambiente hostil ao evangelho. No entanto, logo nos primeiros dias de aula, esse jovem então, ele se depara com professores e colegas que questionavam e ridicularizavam a sua fé, se achavam sábios, cientistas e tudo mais. Eles diziam que esse jovem era ingênuo, intolerante, atrasado, por crer que Deus existe e que Deus se revela na Bíblia. E eles então confrontavam a fé desse jovem, e eles passaram a convidar esse jovem para festas, bebidas, drogas e encontros da pior espécie, dizendo que ele precisava se libertar. Ele estava amarrado, se libertar da religião e aproveitar a vida. E ele se sentiu tentado a ceder à pressão e se adaptar ao ambiente, mas ele se lembrou de 2 Coríntios 10:5, quando Paulo fala assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Há momentos que somos confrontados, sim, seja num ambiente de faculdade, seja numa questão de relacionamento de um irmão com outro irmão, e devemos estar totalmente submetidos e submissos à vontade de Deus e à obediência. Você pode enfrentar assim, situações assim, passar por coisas assim, mas saiba que você e eu, nós precisamos obedecer o Senhor acima de qualquer coisa. O Evangelho de Deus nos ensina a obedecer. O amor que é ensinado e praticado no Evangelho, ele não é sentimento ou sentimentalismo, ele é mandamento para ser obedecido. O Evangelho é um conteúdo de Deus que não apenas tem conhecimentos intelectuais, mas é uma revelação espiritual que nos transforma e nos capacita para a obediência ao Senhor. Então, querido, a primeira aplicação é essa: sejamos submetidos à autoridade de Cristo sobre a nossa vida, seja de onde ela vier. Seja de onde ela vier. Querido, respeite, segundo ponto, a autoridade dos servos de Deus, dos servos de Cristo na igreja, dos líderes. Você tem valorizado seus pastores e demais líderes da igreja? Você tem apoiado o ministério deles, orando, cooperando, contribuindo? Você tem recebido, aceitado, aprendido com eles, recebido o ensinamento com humildade, ou tem rejeitado porque não vai com a cara dele, porque ele é chato, ou seja lá o que for? Você tem tido discernimento e gratidão por essas coisas? Talvez, irmão, você e eu, a gente possa ter dificuldade com líderes da igreja. Você pode discordar, talvez eu possa discordar de algumas decisões de líderes e opiniões deles, mas eles estão pregando o Evangelho. Se eles estão pregando o Evangelho, então você não precisa se preocupar com essas opiniões. O argumento humano cai aqui e prevalece o que é espiritual. Você pode ver até alguns defeitos e falhas neles, mas você precisa respeitar a autoridade deles, que não é intrínseca neles, é de Cristo neles. Ame o Senhor, não ame o homem, já que a dificuldade é essa. Você precisa valorizar o ministério dos seus líderes, orando por eles, cooperando com eles e conversando. Se há uma divergência, não é possível. Veja, não tem como haver divergência, porque o Evangelho é objetivo, ele não é subjetivo. Um dos dois está entendendo errado o Evangelho. Que sentem os dois, abram a Bíblia juntos, estudem e encontrem a resposta, e caminhem em unidade, união, unanimidade. Você precisa, querido, e eu também preciso receber o ensino dos nossos líderes com humildade, com gratidão, pois eles são instrumentos de Deus para nos ensinar a palavra que vem do Senhor. Terceiro ensinamento: renuncie à glória humana e busque a glória divina. Você tem se glorificado a si mesmo? Você tem buscado um lugar ao sol para aparecer para as pessoas? Você tem que estar tentando mostrar como você é bom? Não faça isso. Você tem se comparado, ou até mesmo se gabado
daquilo que você faz? Você tem buscado até reconhecimento, parabéns das pessoas, elogio dos homens? Você também pode até ter a tentação de buscar essa glória humana. Você pode ter dons, recursos que lhes dão vantagens, talvez se destaque em relação a outras pessoas. Você pode ter realizações que chamam a atenção, títulos, por que não? No ambiente acadêmico ou não, títulos que te dão prestígio, ou até mesmo autoridade. Talvez você seja pastor, talvez você seja doutor, mas você precisa renunciar à glória humana como Paulo renunciou, pois ela é passageira e vazia, e foi assim que os falsos profetas foram derrotados. Não seja aquele que será derrotado, seja como Paulo, que é imitador de Jesus. Você precisa buscar a glória de Deus, pois ela é eterna e verdadeira, meu irmão. Você precisa se gloriar não em você mesmo, mas no Senhor. Não há glória naquilo que fazemos. Tudo o que fazemos é para a glória de quem? De Deus. Ele é a fonte de tudo que você tem e faz. Nada que você possa fazer há mérito no que você faz. Toda ação que você possa fazer para o Senhor, ela é para a glória dEle. É Ele que faz tudo em todos. Você precisa então confiar que o Senhor opera em você. E não se preocupar com essas glórias passageiras, porque o nosso alvo é a glória de Deus, e o dia que encontraremos com o Senhor face a face. Isso é o nosso alvo. Quarto ensinamento: use as armas espirituais para combater as forças do mal. Você tem orado, jejuado e lido a Bíblia regularmente, querido? Você tem resistido realmente ao diabo? Você tem fugido do pecado? Você tem se revestido da armadura de Deus? Você tem proclamado o Evangelho, defendido a verdade e edificado o seu irmão com a palavra? Você também pode estar sofrendo com problemas, dificuldades, opressão. Você pode sentir nesse momento que está em guerra contra o inimigo. Você não precisa se desesperar, você não precisa desistir da luta e se render. Não é hora disso, estamos em guerra e vamos até o final. E quem vai dizer quando acabou é Jesus Cristo, quando a última trombeta tocar. Você pode usar armas espirituais hoje, confie. Ele, o Senhor, disponibilizou as armas dele para nós utilizarmos. O Evangelho, a sua palavra e toda a armadura de Deus que Paulo menciona em Efésios 6. Você pode então orar, jejuar, ler a Bíblia. É isso que você deve fazer. Você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a Bíblia? Ou você tem andado no automático dessa vida achando que vai vencer a guerra? Não vamos. A não ser que nós possamos usar as armas espirituais que o Senhor nos disponibilizou. Não ache que você vai no piloto automático e vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Vai ter prejuízo. O Senhor está alertando, quem tem ouvido os ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no caso aqui o que o Espírito diz a PIB de Campo Grande, a juventude da igreja, os jovens. Não confie nas armas humanas, aproprie-se das armas espirituais. E exerça então, faça parte do combate que o Senhor nos confiou para combater e viver. Último ensinamento para nós e terminamos aqui. Não julgue pela aparência, mas pelo conteúdo. O nosso papel, quando somos deparados com outras pessoas que dizem que professam a palavra, o Evangelho, que pregam, que são líderes ou não, que são amigos, irmãos, nós não devemos julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser. Nós devemos julgar pelo seu conteúdo. Cuidado para não cair no erro de julgar pela aparência e não pelo conteúdo. Você pode ter preconceito por alguém. Você pode ter preferência que impede você de ver a pessoa como ela é de verdade. Aí você nem chega perto dela, nem para ouvir. Ai, chegar perto dessa pessoa não, dá um nervoso só de chegar. Meu irmão, como assim? Como assim? Você pode até perder a oportunidade ou até bênçãos por causa do seu julgamento superficial. Se você se permitir ter um relacionamento de fraternidade cristã com o seu irmão, de amizade, de comunhão, você vai descobrir que tem um colaborador e não um opositor. Não podemos julgar pela aparência, mas pelo conteúdo. A gente precisa observar as pessoas, as coisas com atenção, com interesse, respeito e com amor. Temos que avaliar, queridos, os nossos irmãos, os nossos, até mesmo candidatos à liderança, né? Não pela aparência deles, mas pelo conteúdo, com critério, com discernimento, com justiça, com graça e, neste sentido, em resumo, segundo o padrão bíblico. Não temos que avaliar ninguém porque eu olhei e não bateu. Por que não bateu, meu amigo?
não bateu, abre a palavra, que o Senhor vai dar uma batidinha em você, você vai acordar. E aí você vai enxergar a verdade como ela é. Concluindo o meu sermão, o apóstolo Paulo, então, ele nos ensina nesse capítulo que a gente deve lidar com as questões da autoridade, da glória de Deus na igreja. E ele nos mostra que a verdadeira autoridade vem de Cristo e deve ser usada não para destruir, mas para edificar a igreja. Ele nos mostra que a verdadeira glória, queridos, vem de Deus e deve ser buscada em Cristo e não em nós mesmos. É assim que devemos ver e viver. Ele vai nos desafiar a reconhecer a autoridade de Cristo na nossa vida, para que possamos ser obedientes e respeitar autoridades que Ele confiou para cuidar de nós. Nós devemos, queridos, renunciar à glória humana e buscar a glória de Deus, as armas espirituais, e combater as forças do mal. Não é sobre pessoas, não é problema pessoal, é algo espiritual. Nós estamos em guerra. Tenho conversado com os nossos jovens, nós estamos em batalha espiritual. Continuem atentos, jovens, porque vocês vão vencer. A palavra de Deus diz: jovens, vocês são fortes porque venceste o maligno. A palavra de Deus permanece em vós. Então Paulo, ele nos convida a refletir que os ensinamentos que ele traz hoje devem ser aplicados em nossa vida. Paulo, nesse capítulo, nos pergunta, o próprio Deus nos pergunta, como que nós temos lidado com as questões de autoridade na igreja, como nós temos lidado com a questão da vaidade e da glória humana em relação à glória de Deus. Você tem renunciado? Renuncie, busque a glória de Deus. Você tem usado as armas espirituais? Use. Você tem julgado as pessoas pela aparência ou pelo conteúdo? Julgue pela palavra de Deus. Paulo faz um apelo: não endureça o seu coração. É o Senhor dizendo: não endureça o seu coração, mas abra-o para receber a palavra de Deus. Não tome a forma do mundo, que faz tudo ao contrário do que a gente conversou aqui hoje. Não se amolde ao mundo, mas se permita, conforme em Romanos 12, ser transformado pela renovação da sua mente. Apresente ao Senhor um culto racional, que é um culto coerente com a doutrina que você professa, um comportamento adequado àquilo que você propaga, àquilo que você fala. Viva como você prega, pregue como você vive. Não seja, querido, um obstáculo para o crescimento da igreja. O Senhor faz o reino dele expandir. A igreja vai avançar sim, a igreja vai crescer, mas não seja aquele que pesa contra. Não fique fazendo cabo de guerra com Deus. Paulo, quando era perseguidor de Cristo, segundo o próprio Cristo, quando estava no caminho para Damasco, Paulo estava ali e Jesus o encontra, tem um encontro com ele ali, ele cai do cavalo e ali o próprio Jesus, nos textos mais conhecidos como textos receptos, e também quando a história é mencionada no seu testemunho em Atos, Jesus vai dizer assim: não vale a pena insistir contra o agrilhão, não vale a pena, é como se Jesus estivesse dizendo: não vale a pena dar murro em ponta de faca. Eu peguei você e eu transformo você e agora te envio para uma obra. Não lute contra Deus, não vai conseguir nada. Ele nos oferece então hoje uma oportunidade, queridos. Hoje é o dia da nossa salvação no sentido de nos livrarmos da nossa confiança na carnalidade, na glória humana. Hoje é o dia de decidirmos mudar. Hoje é o dia de nos permitirmos ser transformados pelo Senhor. Hoje é o dia da glória do Senhor nos manifestar hoje, aqui, e nos restaurar. Paulo nos chama a atenção e diz: venha a Cristo, reconheça-o como autoridade sobre você. Talvez você não conheça Jesus, não viva o Evangelho. Submeta-se à vontade de Deus. Ele tem falado. Obedeça a sua palavra, honre o seu nome. Valorize os irmãos da igreja. Apoie os líderes da igreja. Aceite o ensino, não seja rebelde. Renuncie mesmo à glória humana, busque a glória do Senhor. Glorie-se no Senhor. Permita-se sofrer pelo Senhor, e assim tem as marcas de Cristo em você. Assim você terá uma marca de um continuador do apostolado de Paulo. Use armas espirituais, combata as forças do mal. Não leve em consideração as ofensas que você possa sofrer na vida. Perdoe. Abrace o seu irmão. Ame o seu irmão. Não julgue pela aparência. Seja justo na sua avaliação. Seja amoroso na sua atitude. Que para tanto o Senhor nos abençoe.
Vamos orar?